Bom dia, pessoal. Aguardem um pouquinho que eu vou olhar a performance de vocês no formulário. Enquanto eu procuro aqui, abra aí o áudio e me fala se tiveram muitas dificuldades, como é que foi para vocês? O pessoal está muito calado, hein? Eu achei assim, achei um pouco complicado, porque eu tenho dificuldade em física, mas estava tranquilo, assim, comparando com outras atividades que já Ah, tiveram. eu acho que essa fala de vocês, que eu pude perceber quando eu estava com vocês, gente, muito vem da matemática, eu já vi. E quando eu puxo a física de vocês, ela vem suave. Quando eu preciso de algum pouquinho de matemática, ela esbarra um pouquinho. Estou mentindo? Não, não É tá porque mentindo física é nada. mais conceito, né, professor? Aí o que complica realmente é a matemática, porque vai embolando conceito com cálculo, aí Não dá é? ruim. Por isso é que eu estou dimensionando as coisas, a gente vai fazendo devagar, para vocês irem melhorando nisso. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou focar muito no Enem, vocês vão ver que a gente vai resolver muitas questões Enem aí daqui para frente, tá? Mas tem que ser devagar, não adianta. Eu já estou aqui acessando a tela de vocês aqui, e deixa eu ver aqui. Espera aí, pessoal. Não foi o superprofessor, não, hein? Qual foi a Ô, atividade? professor, Ah, você tá falando de qual formulário? é porque o pessoal está falando aí. Eu não dei formulário para vocês, não, gente. Vocês estão Porque, confundindo. professor, Porque você eu deu só pra fiz gente. da aula. Você Oi? deu atividade pra gente no Super Professor, no Socrative e teve um formulário do Google. Ah, tá. Aí, pelo Mas que eu não te foi. voltei antes, Ah, foi que eu olhei minha porcentagem no Super Professor, porque eu fiquei curiosa, que eu não tinha visto quanto que eu ah, tinha feito na plataforma, né? o superprofessor Aí foi o. Como é que foi de fala? espelho. Foi de espelhos, não foi isso? Isso. Tá, depois eu libero isso para vocês aqui. Tá bom? Professor, Oi. deixa eu te perguntar, as tarefas online, quais capítulos que são que é para fazer? Pessoal, vocês não precisam se preocupar com as tarefas online, não. Eu vou pontuá-las pelos formulários e o que a gente está trabalhando aqui, tudo bem? Ah, que ótimo, obrigada. Pode ficar todo mundo tranquilo. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou virar minha tela aqui, porque a gente vai começar a introduzir com vocês aqui os circuitos elétricos, que é a matéria que cai muito no Enem aí. Tá todo mundo vendo a tela aí? Eu tô. Tá ótimo. Então, olha aqui, ó. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos começar a introduzir, né? Fazer uma introdução nos estudos dos circuitos elétricos aqui. Então, para isso, a gente vai começar. Ô, gente, só um pouquinho, eu me incomodo um pouco essa câmera aqui. Eu vou só tirá-la aqui, que é melhor para mim. Melhorou demais aqui para mim. Esse ponto de luz aqui me incomoda pra caramba. Olha, corrente elétrica aí. A gente já tinha falado de corrente elétrica quando a gente começou a estudar carga elétrica. Alguém se recorda disso? Ou não? Bem no Não sei se início. eu lembro, não, pessoal. Porque elétrica há muito tempo também. A gente vai aqui, ó, vamos lembrando devagar. O campo elétrico e a diferença de potencial, né, que a gente teve aí, são propriedades que se manifestam no espaço, capazes de comandar o movimento de uma carga elétrica em uma certa região. Beleza. A gente fez até um socrativo de potencial elétrico. Confere, pessoal? Pessoas da... Confere. Isso, isso. Confere. Isso, muito bem. Muito obrigado pela participação, viu, pessoal? Não deixar o professor solitário aqui. Aí é o seguinte, chamamos de corrente elétrica aí o fluxo ordenado das cargas elétricas no condutor.
Como exemplos comuns de corrente elétrica em nosso cotidiano, a gente tem ali ó, o fluxo de íons de uma lâmpada fluorescente que eu mostrei para vocês em sala de aula aquele dia, o fluxo de prótons em um acelerador de partículas, o fluxo de íons que você tem numa descarga elétrica atmosférica. Então, esses circuitos elétricos todos que vocês utilizam, porque o nosso mundo é eletrônico hoje, né? Então, esses são os mais comuns aí. Bom, conceito físico de corrente elétrica. A figura aqui mostra um circuito elétrico simples que eu montei aqui, ó. Ele é constituído de uma pilha, uma lâmpada de baixa potência e fios condutores, fios de ligação. Aí, ó, o que acontece quando você coloca uma pilha aqui? Os polos de uma pilha ou de uma bateria mantêm-se eletrizados, um positivamente e o outro negativamente, devido à ocorrência de reações químicas que ocorrem aqui dentro dessa pilha, que são reações de redução e oxidação. Vocês já tiveram isso em química, pessoal? Estão tendo ou ainda não? Já, a gente teve em algum momento. Tá bom. Mas o que me interessa aqui é que vocês saibam que há reações químicas aqui que transformam energia química em energia elétrica. É isso que me interessa aqui. A gente não vai entrar muito na química, não. Bom, para aqui, ó, o que a gente já estudou aqui? Se você tem polo positivo e negativo, ó, polos positivos geram campo elétrico de afastamento e polos negativos geram campo elétrico de aproximação. Vocês estão lembrados dessas convenções de campo elétrico, pessoal? Só você me dar o retorno aqui. Sim. Isso. Que bom. Então, aqui, ó. Como existe uma DDP, uma diferença de potencial entre os polos dessa pilha e, consequentemente, entre as extremidades dos fios ligados a ela, aí, na hora, a gente vai ter um campo elétrico no fio inteiro. Então, pelo que a gente estudou de campo elétrico, tendo o campo elétrico, gente, o campo elétrico, fazendo uma analogia à gravidade, ninguém vê, mas a gente pode provar a existência. Então, por exemplo, a gente está aqui, se eu quero provar a existência do campo gravitacional, basta eu soltar um objeto, porque aí eu provo que na hora vai aparecer uma força-peso. No campo elétrico aqui, ó, quando se estabelece no fio, o que vai acontecer aqui? Instantaneamente, o campo elétrico vai gerar uma força sobre os elétrons livres que estão aqui, ó, aí eles vão começar a se movimentar pela ação desse campo elétrico. Então, é isso que vai acontecer, tá vendo? É instantâneo. Você coloca a pilha aqui, ó, ou uma bateria, na hora você estabelece um campo elétrico. Nesse momento, no condutor aqui, como os prótons estão presos ao núcleo, os elétrons começam a sofrer força, e vocês lembram que elétron sempre sofre força em sentido contrário ao campo elétrico. Aí eles começam, ó, a se movimentar. E é essa energia cinética do movimento que a pilha vai começar a transformar em luminosidade, por exemplo. Aí, ó, vamos lá. Aí eu já te falei um pouquinho dos ânions, não preciso te falar aqui dentro. Aí, olha a ideia aqui, ó. A gente imagina, então, os elétrons vão aqui começar a se movimentar por essa força, não é isso? Quando esses elétrons chegam aqui, aí eu te pergunto, como que esses elétrons vão continuar o fluxo, né, de corrente, ou seja, para essa lâmpada continuar funcionando? Aí vai entrar as reações químicas, tá vendo? Essa reação química aqui é que vai propiciar o retorno dos elétrons, tá vendo? Para que eles continuem fluindo aqui no meu circuito. Por isso que tudo que funciona eletronicamente, você vai precisar sempre de dois polos, porque essa é a diferença de potencial que vai fazer as cargas deslocarem, como a gente já tinha visto lá na aula anterior. Então, aqui, ó, já falei disso aqui. Agora, tem uma coisinha que os físicos tiveram que fazer. Pelo que vocês observaram ali, o campo elétrico está para um lado, os elétrons começam a movimentar, né, em sentido oposto. Então, o que os físicos fizeram? Eles convencionaram aqui, ó. Então, em todos os livros de física do mundo aqui, as cargas elétricas imaginárias, não é isso? Então, eles vão falar assim, ó, bom, gente, a gente sabe que os elétrons, né, que realmente se deslocam no condutor. A gente sabe disso. Mas, para as coisas ficarem mais fáceis no estudo da física no mundo inteiro, vão imaginar que eu tenho um fluxo de carga saindo sempre do positivo, que é o maior potencial,
parando no negativo, que é o menor potencial. Então, essa é a nossa corrente elétrica convencional. Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente vai usar muito isso aqui agora no nosso curso, quando a gente voltar. Deixa eu só colocar aqui, ó. É aqui que eu olho o subprofessor de vocês. Só um minutinho que eu vou te mostrar aqui um circuito elétrico simples e como é que ele vai funcionar. Só ter um pouquinho de paciência aqui com essa internet. Duas horas depois, né, pessoal? Enquanto ela vai abrindo aqui, a gente vai continuando aqui, ó. Bom, definição matemática da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica será dada pela razão entre a carga elétrica total que circula ali, pela seção reta, que são pontos do nosso condutor ali, em função do meu intervalo do tempo. Então, ou seja, quero calcular a corrente elétrica, basta pegar a carga elétrica que passa lá, ó, por um ponto no fio e dividir pelo tempo que se gasta para esse fluxo passar. A unidade de medida de corrente elétrica vai ser dada em ampere. E o que seria ampere para a gente? É coulomb por segundo. E coulomb é a unidade de medida de carga elétrica que a gente já estudou lá no iniciozinho das nossas aulas lá. Deixa eu ver aqui se já entrou. Isso, olha bem. O que a gente vai usar isso demais aqui daqui para frente. Vou pegar aqui e montar um circuito elétrico aqui, ó, bem simplesinho para vocês, ó. Vou colocar aqui. Nem vou mostrar os valores de resistência, não, porque depois a gente vai brincando com isso aqui, ó. Vou pegar uma lâmpadazinha aqui. Vou ligar. Um fio aqui, ó, um interruptorzinho. Um interruptor aí, ó, é simplesmente ele interrompe o fio, tá vendo? Para que você ligue e desligue qualquer circuito aí. Então, tá aqui. Vamos lá, ó. Tá aqui um circuito elétrico muito simples. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ligar esse circuito, tá vendo? Na verdade, o que acontece é isso mesmo. Os elétrons vão aqui, ó, tá vendo? Sai do negativo, vão para o positivo, e a reação química que tem dentro dessa pilha aqui é que faz os elétrons continuarem aqui, ó. Se eu chegar aqui e aumentar a tensão, que a gente vai ver aqui agora, o que seria isso? Diferença de potencial, tá vendo? Que a gente já estudou. Se eu for aumentando a diferença de potencial, a lâmpada vai brilhando mais, tá vendo? Então, ó, esse fluxo aqui de corrente elétrica, ele depende da minha diferença de potencial. Eu não sei se vocês se recordam, mas se eu falo com vocês que essa pilha tem 20 volts aqui, significa que há um trabalho de 20 joules por cada coulomb que ela passa de carga de um lado para o outro, tá? Agora, na física aqui, nos nossos livros, né, nas nossas questões, enfim, no mundo inteiro, a corrente elétrica que a gente estuda é essa aqui, ó, é a convencional, tá bom? Sempre o fluxo saindo do positivo em direção ao negativo. Desliguei o circuito no interruptor, é só você acionar aqui que você interrompe a corrente. Galera, até aqui, vocês estão me acompanhando? Tá tranquilo? Dá a resposta aqui para mim no chat. Pessoal, isso. Tá bom. Então tá suave, né? A gente já tá mexendo com as cargas elétricas em movimento. E é importante que vocês saibam que quem sustenta o fluxo é a diferença de potencial. Sem ela, não tem como a carga elétrica ter o retorno para continuar fazendo o circuito funcionando. Então, vamos continuar aqui. Definição matemática, a gente já lembrou. Unidade de medida. Agora a gente vai falar um pouquinho de resistência elétrica, que eu vou chamar de R.
Bom, a intensidade da corrente elétrica, pessoal, em condutor, ela depende da diferença de potencial aplicada, que a gente viu lá no nosso exemplo, não é isso? Se eu vou aumentando a diferença de potencial, eu, consequentemente, vou aumentando a minha corrente elétrica. E depende também da resistência elétrica que esse condutor oferece ao fluxo de cargas. Então, gente, você pode muito bem ter um condutor que facilita, e essa é a função de um condutor, facilitar o fluxo de carga, ou você pode dificultar muito. Para você ter uma ideia aqui, ó, vocês podem sair correndo aqui em fila, né? Imagina vocês correndo no asfalto em fila, tranquilo, todo mundo correndo. Agora, digamos que saindo do asfalto, você tem aí 100 metros de lama quase cobrindo você, ó, até o nariz. Você pode ter certeza que eu já estou dificultando o seu fluxo. E isso aí que seria uma resistência elétrica, por exemplo, a gente pode comparar, né? O que eu estou querendo dizer? Você pode facilitar ou dificultar o processo. A resistência elétrica existe porque as cargas livres em movimento, eles vão chocando contra a estrutura atômica do condutor. Então, os elétrons estão lá, passando pelo fio, e aí eles vão chocando contra as moléculas que constituem o fio condutor, e isso pode oferecer uma resistência alta ou baixa, depende do tipo de condutor que eu tiver. Aí, eu te falo, quais são os fatores que influenciam na resistência elétrica de um condutor? São 4 fatores. A temperatura, o material do qual é feito o meu condutor, o comprimento do meu condutor e a espessura do fio do meu condutor. Eu vou falar de cada um com vocês aqui. Bom, por que a resistência elétrica depende da temperatura? Olha aqui o que eu escrevi. Quanto maior a temperatura do condutor, mais agitadas vão ficar as moléculas lá do meu condutor. E aí, nesse caso, maior será a dificuldade de um fluxo, né, passar por aquela confusão. Então, entendam-me bem, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Já aconteceu de vocês ficarem assim, ao telefone, mais de 1 hora, ele começar a aquecer muito e dar uma travada? Já aconteceu isso com vocês, gente? Já, o desespero veio. Isso. O áudio voltou. Então, olha para você ver. Essa questão da temperatura, ela é muito séria. Por isso, gente, é que depende da temperatura. Então, você pode saber que qualquer centro tecnológico, né, ou que seja bancário de grandes empresas, eles são sempre refrigerados. Por quê? Para que você mantenha uma boa condução. Porque se você passa dessa faixa de temperatura, você começa a impedir aquele fluxo de corrente elétrica. Então, temperatura é um fator que a gente tem que preocupar, sim. Agora, o tipo de material chama-se de resistividade, tá vendo? Tem a ver com a química do material. Então, olha bem, quanto maior for o valor da resistividade do meu material, que constitui o condutor, maior será o valor da resistência elétrica. Então, vamos olhar a tabela aqui, ó. Aqui eu tenho cobre, alumínio, aço, carbono e borracha. A menor resistividade aqui é a do cobre, por isso que a gente usa para a gente conduzir, tá vendo? Ele tem baixa resistividade. Se ele tem baixa resistividade, ele vai o quê? Vai propiciar uma facilidade para o meu fluxo de corrente elétrica, concorda? Agora, olha a borracha aqui para você ver. A borracha, ela tem uma resistividade de 10 a 13 a 10 a 16. A resistência é muito grande, concorda? Por isso que a gente usa borracha para isolar. Tá vendo? Então, a ideia de resistividade é essa. Eu quero conduzir, eu tenho que baixar a minha resistividade, que é o caso dos fios, né, que revestem nossas residências e qualquer local que a gente tenha que tenha iluminação. Agora, se eu quero impedir, eu tenho que usar uma alta resistividade, que no caso a borracha que tem, o carbono até que não, mas a borracha ganha aqui disparado. Então, esse é o segundo fator. Bom, comprimento do fio. Quanto maior o comprimento do fio condutor, maior o valor da resistência elétrica. Então, imagina, sua casa ela é toda feita, né? Ela é toda revestida de fios. Então, para que você não tenha problemas de condutividade, o que você tem que fazer? Você tem que baixar a resistividade, colocar o material que propicie, não é isso? Um bom fluxo de corrente elétrica para você ganhar em comprimento. Então, tem a ver muito com isso aqui. E a espessura do fio. Quanto maior o valor da espessura do fio condutor,
mais espaço terá o fluxo de corrente elétrica e menor será o valor da resistência elétrica. Eu coloquei um exemplo aqui para a gente começar a avaliar. Olha bem. Exemplo. Considere dois fios constituídos de um mesmo tipo de material, você pode pensar no cobre, beleza? E mesmo comprimento. Pronto, está aqui. Agora a minha pergunta. Nesse caso, qual dos dois oferece maior resistência ao fluxo de corrente elétrica? Galera, qual dos dois fios, quais deles, vai oferecer uma dificuldade maior para um fluxo de corrente? O fio 1 ou o fio 2? Pessoal, vou perguntar de novo. Repete a pergunta. Olha, eu tenho dois fios que são constituídos de um mesmo tipo de material. Pode ser de cobre, se você quiser. Tá vendo? Tem uma espessura maior que o outro. Então, qual a pergunta? Nesse caso, qual dos dois vai oferecer maior resistência ao fluxo de corrente elétrica? O fio 1 ou o fio 2? Por quê? Fala aí para mim, pessoal. O fio 1? Hã? Eu vou olhar. O fio 1 porque ele tem a menor... O fio 1 porque ele tem a menor espessura? Exatamente isso. Galerinha, lá no chat, vocês concordam com isso? Que nesse caso o fio 1 ele vai dificultar mais porque ele tem menos espaço para o fluxo? Professor, qual foi a pergunta? Eu saí sem querer. A pergunta foi o seguinte, eu coloquei dois fios aqui para vocês na tela, de mesmo material e mesmo comprimento, e perguntei qual dos dois vai oferecer uma dificuldade maior ao fluxo de corrente elétrica. Foi isso que eu perguntei. E pelo que o pessoal pôde aqui, observar, o fio 1, por ser mais fininho, ele vai resistir mais ao fluxo do que o 2. O 2 já facilita mais a passagem. Então, já queria que vocês começassem a pensar no seu dia a dia. Por exemplo, você pode olhar na sua janela e vai avaliar a espessura dos fios que conduzem a eletricidade de alta tensão lá na rua. Tá vendo? Olha a espessura deles. Depois eu quero que vocês olhem e verifiquem a espessura dos fios que ligam no seu micro-ondas, que ligam no seu chuveiro e até no seu secador de cabelo, meninas. E depois eu quero que vocês prestem atenção na espessura dos fios que ligam o seu carregador. Então, vocês viram ali? Então, para uma demanda maior de corrente, você tem que aumentar a espessura, tá vendo? Você tem que facilitar. Agora, se você tem uma demanda baixa de corrente, você já pode diminuir a espessura. Então, isso é muito importante. Agora, tem muitas casas aí que às vezes vão começar a tomar banho e a chave começa a desarmar. Depois nós vamos discutir isso lá para frente. Porque, às vezes, a chave está te avisando que a quantidade de corrente elétrica que está passando aquele fio ali, está imprópria para a espessura dele. E o pessoal fica insistindo nos banhos. Então, a gente vai discutir muitas coisas que acontecem aí daqui para frente. Tá bom? Agora aqui, para eu calcular o valor dessa resistência elétrica, basta você pensar na resistividade, que tem esse símbolo aqui, que chama-se Rho, é uma letra grega, tá? Não é um P, é um Rho. A gente vai pensar também no comprimento e na minha área de seção reta do condutor. O que é uma área de seção reta? Você vai pegar aqui, cortar aqui a lateral, vocês vão ver que essa lateral aqui, dá um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado. Só que a gente não vai começar a complicar sua matemática aqui, não. Então, basta que você pense aqui, Eric, então, para eu avaliar a constituição física de uma resistência, o que eu preciso de saber? Você precisa de saber disso aqui, Então, pelo que a gente já havia, proposto, se você aumenta a resistividade, você aumenta a resistência elétrica. Se você aumenta o comprimento, você aumenta a resistência elétrica. Por isso, são diretamente proporcionais. Agora, se você aumenta muito a espessura, que é essa área de seção transversal que eu chamo de S, consequentemente, você diminui a resistência, Porque aí você facilita a passagem. Muitos livros de física usam a letra A
para representar a área de seção reta do condutor. Eu não gosto de usar A, porque A vocês podem confundir com ampere, entendeu? Então, eu prefiro não usar, tá bom? E no Sistema Internacional de Unidades, a resistência elétrica, ela vai ser dada em ohm. É esse símbolozinho aí, ó, outra letra grega aí no nosso dia a dia. Então, quer medir resistência elétrica, você vai medi-la em ohm. Agora, gente, a gente tem uma relação aí entre tensão, corrente e resistência. Qual seria essa relação? A relação é essa aí. A gente vai trabalhar demais com esse triângulozinho aqui. Olha, a resistência elétrica R de um condutor também pode ser definida pela relação entre a tensão, ou DDP, que eu vou chamar de U, aplicada entre os seus terminais, e a corrente elétrica aí, que é estabelecida no seu interior. Então, ó, outra forma de você calcular a resistência é essa aqui, ó. Basta você pegar a resistência e fazer o quê? Pegar a tensão, tá vendo? Que é aplicada lá no seu terminal, e dividir pela corrente elétrica. Aí você tem a resistência. Vou te dar um exemplozinho aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui e vamos pensar numa resistência aqui dessa lâmpada. Bom, deixa eu só tirar esse fio aqui e colocar um amperímetro. A gente vai mexer muito com esse amperímetro aqui, ó. Pessoal, fala para mim uma coisa aqui. Ó, deixa eu medir aqui. Qual que é a tensão que tem nessa pilha? Galera, olha bem. A diferença de potencial que eu tenho nessa pilha é de 20 volts, concordam? A corrente elétrica que passa por ela é de 2 amperes. Pelo que eu te falei ali, ó, como que a gente calcula resistência elétrica? Não é a DDP dividido pela corrente? Aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer a conta lá então e me fala aqui, ó. Então, quanto que você acha que vai valer a resistência elétrica dessa lâmpada? Fala aí para mim, áudio, abre o áudio e me fala. Vocês estão calados demais. Gente, eu vou perguntar de novo. Eu tenho uma diferença de potencial aqui na lâmpada. Aliás, eu vou até colocar na lâmpada para você ver que em cima dela você tem 20 mesmo. Olha, vê? Vocês estão muito calados, estou até preocupado com vocês aqui. Pessoal, por favor, eu tenho em cima da lâmpada, entre os terminais da lâmpada, eu tenho 20 volts. Por essa lâmpada está passando 2 amperes. Aí eu vou te mostrar novamente. Como que eu calculo resistência elétrica? Eu posso pegar a tensão, não é isso? Que está lá entre os terminais, que é dada em volt, e dividir pela corrente elétrica, que é dada em amperes. Vamos voltar lá agora e me fala. Quanto que você acha que vai valer a resistência elétrica dessa lâmpada? Fala aí para mim, por favor. Vou lá no chat para olhar. Espera aí, repete a pergunta. Ô, gente, o que está acontecendo com vocês hoje, hein? Parece que vocês não estão me acompanhando hoje. Eu vou escovar o dente agora. Mas a galerinha aqui parece que não está assistindo minha aula, não. Ô, Lucas, muito obrigado. É 10 ohm mesmo. Agora, a galera tá, sei lá, tá ausente aí. Gente, Eu tô presente. Eu tô assistindo, professor, mas eu não sei responder, aí eu espero para descobrir como é Eu que é. também não. Gente, mas olha bem, olha para mim aqui de novo que eu estou falando com vocês. Olha aqui, ó, preste atenção. Olha, o que eu falei? Quer calcular a resistência? Você tem que pegar a tensão, que é dada em volt, e dividir pela corrente, que é dado em amperes. Então, ó, repetindo, eu quero a resistência, eu pego a tensão em volts e divido pela corrente, que é 2 amperes. Aí, o que eu fiz? Tirei a tela, fui ao meu circuito,
Bom, aí eu te falo, quanto que vale a DDP? 20 volts. Tem 20 volts aqui, ó, em cima da lâmpada. Qual a corrente que passa pela lâmpada? 2 amperes. Se a resistência é a tensão dividida pela corrente, quanto que vai ser a resistência aqui, pessoal? Se eu tenho 20 volts. Hã? Pode falar. 10, porque faz 20 dividido por 2. Isso, graças a Deus. É isso que eu queria ouvir de vocês. Então, realmente, é aqui, ó. É 10 ohm mesmo, ó. E aí, é o que a gente vai aprender. Esses 10 ohm aqui, tem outra maneira da gente representar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Então, de acordo com essa definição, a gente pode concluir que a resistência elétrica também pode ser expressa na unidade volt por ampere. Vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, um condutor tiver uma resistência elétrica de 20 ohm, o que significa isso? 20 volt por ampere. Então, se você tem 20 ohm lá de resistência, significa 20 volts por ampere. E o que significa isso? Que será percorrido por uma corrente de 1 ampere, essa resistência, se você aplicar 20 volts sobre ela. Deixa eu te dar um exemplo aqui que eu te falei. Aí acho que fica mais claro a ideia. Olha, eu vou mudar essa resistência aqui, tá? Para 20 ohm, beleza? Então, escuta só. O que acontece? Acontece o seguinte, se a lâmpada tem 20 ohm de resistência, significa que se eu colocar 20 volts em cima dela, vai passar 1 ampere. Agora, e se eu resolver colocar 40 volts sobre a lâmpada, quantos amperes que vai passar? Aliás, não, eu não posso medir isso aqui, calma aí. Deixa eu deixar ela aqui, a gente vai medir, a gente vai mudar isso aqui, ó. Então, olha bem, de novo, o que significa 20 ohm? Se eu aplicar 20 volts sobre a lâmpada, eu tenho 1 ampere passando por ela. Agora, se eu chegar aqui, ó, e colocar uma tensão de 40 volts, já passa quanto? 2 amperes, tá vendo? E se eu resolver colocar 120 volts? Deixa eu ver se vai ter 120 volts aqui. Vai passar quanto? 6 amperes. Tá vendo que a resistência elétrica não muda? Então, a ideia é essa aqui, ó, da minha resistência. Eu vou buscar aqui, vou voltar no meu chat e vou perguntar a vocês se vocês entenderam a outra forma de calcularmos a resistência elétrica. Dá retorno aí para mim. Professor, Fala. você fez 120 dividido por 20? Não, eu vou voltar lá para você fazer de novo. Tá. Ó, eu coloquei aqui 120 na resistência de 20. Sim. E quanto que passa nela lá? 6 amperes. Aham. Tá vendo? Agora faz a conta aí para você ver. 120 por 6 amperes, dá quanto? Espera aí. Fez não? Deu 20. Exatamente. É porque É tinha a resistência. Então, Isa, o que eu quero te dizer? A resistência elétrica, ela te fala quantos volts você precisa de colocar nela para que você tenha 1 ampere passando por ela. É isso que é a ideia da resistência elétrica. Porque se eu chegar e colocar 80, Isa, olha aqui para você ver. Se eu colocar 80, passa quanto? 4 amperes. Viu? E 80 por 4, 20 ohm. Então, tá aí. Vamos voltar. Já tivemos, então, outra vertente, outra possibilidade de calcularmos resistência elétrica. Agora, a gente vai para a lei de Ohm, que é fácil da gente perceber aqui. Respeitando a faixa de temperatura, um condutor ôhmico,
apresenta um valor de resistência elétrica sempre constante para quaisquer valores de tensão e corrente elétrica estabelecidos sobre ele. Eu vou voltar para a gente lembrar o que é a lei de Ohm, tá? Eu vou baixar aqui, ó, vou desligar esse circuito aqui, e vou baixar essa resistência aqui. Aliás, vou tirar os valores aqui. Só um pouquinho. Olha. Pronto. Vou tirar os valores. Eu queria que vocês fossem me respondendo aqui, tá? O que está acontecendo? Ó, eu coloquei 5 volts aqui, ó, na minha bateria. Então, eu tenho uma bateria de 5 volts. Ligo o meu circuito, eu tenho 1 ampere. Agora, se eu chegar aqui e colocar 10 volts na minha pilha, eu já vou ter 2 amperes, concordam, pessoal? Agora, antes de eu colocar aqui, se eu colocar 15 volts, quantos amperes vai ter lá, pessoal? Abra o áudio aí e me fala. Gente. Eu vou fazer tudo de novo. Eu tenho 5 volts aqui na minha bateria e passa 1 ampere aqui, ó. Se eu coloco 10 volts, eu tenho 2 amperes passando aqui, ó, no meu circuito. E se eu colocar 15 volts, galera, qual que é a corrente que vai passar no meu circuito? Vai para o chat e me responda. Hã? 3. 3. Exatamente. Então, é isso que eu queria. Se eu colocar 20, pessoal? 4. Isso. Então, graças a Deus, vocês entenderam lá a lei de Ohm. A lei de Ohm é essa aí, pessoal. Olha, você vai ter um valor sempre constante de resistência para quaisquer valores de DDP e corrente que passam no meu circuito. E a DDP e a corrente vão ser sempre diretamente proporcionais. Olha para você ver. Se eu aqui, ó, 15, tá vendo? 3. Se eu colocar 20, aí vai ser quanto? 4. Então, é essa relação que eu tenho na minha lei de Ohm. Vou voltar agora e vamos avaliar a nossa lei de Ohm aqui. Então, olha bem, respeitando a faixa de temperatura, um condutor ôhmico apresenta um valor, né, eu tenho que consertar isso aqui depois, um valor de resistência elétrica sempre constante para quaisquer valores de tensão e corrente elétrica estabelecidos sobre ele. Então, gente, tá aqui, ó, a DDP e a corrente elétrica vão ser sempre proporcionais e a constante da reta vai me dar sempre o valor da resistência. Eu não sei se vocês lembram da matemática, como é que calcula a constante da reta. Você vai pegar uma variação da vertical, que é dada em volt, e dividir pela variação da horizontal, que é dada em ampere. Volt por ampere é Ohm. Então, você quer saber a resistência elétrica de qualquer condutor ôhmico, basta você calcular a constante dessa reta que você vai conseguir. Beleza? Corrente elétrica e energia elétrica. A gente tem outra relação também. Quando a corrente elétrica passa por um equipamento elétrico ou eletrônico, parte da energia elétrica transportada por essa corrente é convertida em outras formas de energia. Luminosidade, calor, som, né? Enfim, é uma infinidade aí de transformações de energia. Então, outra forma aqui, ó, para calcularmos a potência elétrica de um aparelho elétrico qualquer, basta a gente multiplicar o valor da tensão a que ela está submetida pela corrente elétrica que passa por ele. Então, ó, quer calcular a potência? Você tem que pegar a tensão, que é dada em volt, e multiplicar pela corrente elétrica, que é dada em amperes. Eu vou só analisar as unidades medidas para vocês verem que dá o watt mesmo. Olha,
Eu estou pegando U, que é tensão, que é dado em volt, e multiplicando por I, que é corrente elétrica, que é dada em ampere. Lembrando da nossa aula passada, o volt é joule por coulomb. O meu ampere é coulomb por segundo, porque é um fluxo. Você vai cortar o coulomb com coulomb e vai sobrar joule por segundo. E joule por segundo, para a gente, é o watt. Então, tá aí, ó. Agora, o que a gente vai fazer daqui para frente? Nós vamos fazer um monte de exercícios para que você treine, tá vendo? Essa relação aqui, ó, para você, lembrando das coisas, que o U é tensão, tá vendo? Então, por exemplo, se eu te pedir para calcular a tensão aqui, basta você pegar a resistência e multiplicar pela corrente. Se eu peço para você calcular a corrente, basta você pegar a tensão e dividir pela resistência, e assim sucessivamente. Então, todos os exercícios, os exemplos que a gente vai fazer agora, estão relacionados com esse resumo das expressões, tá? Eu vou pegar aqui agora, tirar isso aqui, e perguntar a vocês aqui, no chat, se até o momento eles tiveram uma noção do que é corrente elétrica, resistência elétrica, tensão, se até o momento tiveram uma noção disso. Dá um retorno aqui para mim. Todo mundo, pessoal, preciso de todo mundo aqui. Vocês estão muito caladinhos hoje no segundo ano. Ô, professor, eu não estou conseguindo enviar mensagem pelo chat, mas eu Tá. entendi. Tudo bem, porque é o seguinte, gente, sabe por que eu estou te perguntando? É uma matéria chata e vocês têm que dar retorno para que eu possa prosseguir. Olha, o que a gente ia fazer agora, que minha aula já está quase no final. A gente vai fazer o seguinte, pessoal, quando vocês voltarem no nosso próximo encontro, que vai ser amanhã, a gente vai fazer vários exemplos, e esses exemplos eu fiz questão de selecionar questões do Enem, e depois eu vou te dar um formulário para que você fixe o que eu falei. Tudo bem? Eu preciso disso. Aí vocês têm um formulário lá até a semana para vocês acabarem, até o final da semana. São poucas questões, e aí vocês me mandam que a gente fecha a sua pontuação. Tá certo? Eu vou fazer uma chamada aqui agora, eu queria que vocês fossem me respondendo no chat, como de costume. Ô, professor, você pode mandar os slides para a gente hoje? Mas, se vocês quiserem, eu já posso mandar até agora. Vou jogar aqui no Eu chat. quero, por favor. Espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui o link, ó. Link formulário. Eu mando pro Clessap também, tá? Mas já pega e já passa pro pessoal. Ah, não, nesse aqui não, galera. Esse formulário aqui não é isso. Pessoal, descarta isso aqui. Esses formulários vão fazer só depois, tá bom? Professor, Oi. esse formulário que a gente vai fazer amanhã ainda está dentro da atividade avaliativa? Sim. Ah, tá. Não Que formulário? Para fazer agora. Tudo bem? Esse que tá no chat aí é para amanhã, professor? Só amanhã. Que eu coloquei Tá bom. errado aí. Eu vou passar, pessoal, o PowerPoint pelo Clessap. Tudo bem, pessoal? Dá um ok para mim? Sim. Tá. Sim, Então, tudo bem. não preocupe com esse link aí agora, não. Vou fazer uma chamada aqui para liberar vocês para o almoço. Esse formulário a gente vai fazer na aula amanhã? Provavelmente não deva dar tempo. A gente pode começar fazendo a aula, vocês acabam. Tá bom? Deixa eu começar a fazer na aula. Não tem importância, a gente começa, sem problemas. Tá bom? Eu só tenho que resolver os exemplos, senão vocês não conseguem fazer. Tá? Vamos lá. Ana Clara Almeida. Ana Clara Mendes. Beatriz Rezende. Helena. Isabela. João Pedro. Laura Menezes. Lucas Rezende.
Luísa Barros. Luísa Mesquita. Presente. Luna. Marcela. Presente. Melissa. Ricardo. E Sofia Lourenço. Então, tá combinado. Fala, Laura. A Júlia pediu para avisar que a internet dela caiu. Aí, por esse Ana motivo, ela Júlia? fala. É. Tem outra Ana Júlia na sala ou só ela? A Júlia, É professor. Júlia. Ah, Júlia. Tudo bem. Tá anotado aqui, tá bom? Pessoal, até amanhã. Amanhã a gente começa a fazer o formulário, então. Tá bom? Bem suave. Bom almoço. Tchau, Valeu, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Vou mandar professor. pelo Tchau, WhatsApp, tá? professor. Tá Tchau, bom. menino.